Sim, concursandos, a nossa lista de exercícios agora contempla pontuação. FGV cobra, obviamente, além da vírgula, também travessões, reticências e aspas. Ela cobra muito. O mais complexo dentro desse assunto se refere à vírgula. Então, pegue o seu caderno, coloque o assunto da aula de hoje, pontuação, e vá anotando aí as regras mais cobradas pela FGV. O cavalo e o seu cuidador. O último parágrafo do texto está entre aspas, por quê? Observe aqui. Acho apenas que seu senhor de fato desejasse me ver em boas condições, me acariciava menos e me alimentava mais. Então o cavalo se volta para ele e diz... Aqui já ficou mais claro. Quem disse isso daqui? O cavalo. Então, essas aspas foram usadas por quê? Se trata de uma parte importante da história? Não. Marca a fala de alguém. Alternativa B está correta. Quem disse isso? O cavalo. Então, dentro de um texto, você que já escreveu, fez TCC, já fez dissertações, quando você vai citar uma fala de outra pessoa, você já vai colocar entre aspas, justamente para saber que foi aquela pessoa que disse, senão iria achar que essa fala seria do narrador. É a parte final do texto? Nem toda parte final precisa ter aspas. Se refere a um fato impossível, nada a ver, a questão das aspas não se referem a isso. Destaca a fala do autor do texto? Não. Aqui está destacando a fala de quem? Do cavalo. Aqui questão também da FGV do ano de 2022. O filósofo francês Pascal afirmou que... Nem vou ler, porque nós teremos que ler de novo. Então vamos ver o que pede a questão. O pensamento acima é dividido em duas partes, separadas pelo emprego dos dois pontos. Observe aqui. A segunda parte mostra o quê? Então vamos ler. O filósofo francês afirmou que a imaginação tem todos os poderes. Agora usamos os dois pontos. Ela faz a beleza, a justiça e a felicidade, que são os maiores poderes do mundo. Aqui está falando de quê? Da segunda parte. Então esta daqui é a segunda parte. A segunda parte mostra o quê? O esclarecimento sobre como atua a imaginação. A imaginação tem todos os poderes. Ela faz a beleza, a justiça e a felicidade. Ok, vamos deixar por enquanto. Pode ser que seja um esclarecimento como atua a imaginação. Uma enumeração dos poderes da imaginação. A imaginação tem todos os poderes. Quais são os poderes que ela tem? A beleza, a justiça e a felicidade, que são os maiores poderes do mundo. Então, esses dois pontos aqui já vêm, as principais funções dos dois pontos são a enumeração e a explicação, que as bancas cobram mais. Sempre que for explicação, substitua por pois ou porquê. Então, eu já vi que aqui está fazendo o quê? Enumerando, não é isso? A enumeração dos poderes da imaginação. Então, nada de o esclarecimento sobre como atua a imaginação. Eu tenho todos os poderes, a beleza, a justiça, a felicidade, a alegria. Então, eu estou o quê? Enumerando quais são esses poderes. Uma explicação dos termos da parte anterior? Não, neste caso não envolve explicação. Descarto a alternativa C. Lembre-se de que a segunda parte está mostrando o quê? Tem todos os poderes. Quais são esses poderes? Aqui vai enumerar. A consequência da oração anterior, não. Uma definição do que é imaginação, não. Aqui está falando o quê? Que tem todos os poderes. Observe aqui. Esses são os maiores poderes do mundo. Então, isso daqui são os poderes e nada de imaginação, correto? Em todas as frases abaixo há um termo sublinhado. Ok? Se deslocarmos esse termo para o lugar na frase marcado por um asterisco, não é asterístico, é asterisco, só não vamos precisar empregar vírgulas em. Esta questão está contemplando o quê? A ordem direta das frases.
você já ouviu falar em suveca. A ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Quando deslocar esse adjunto adverbial que seja para o meio da frase ou então para o início e ele for de longa duração, longa extensão, você vai se lembrar de que ele precisará de vir separado por vírgulas. Se for de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo. Anote aí, suveca. O que as bancas cobram muito? Deslocam ou intercalam o adjunto adverbial. Então, neste caso aqui, se formos colocar esta palavra que seja um adjunto adverbial no lugar do asterisco, em qual nós não vamos precisar empregar vírgulas. Nunca deixei que, vamos colocar entre vírgulas, que em minha educação, o período que passei na escola, interferisse. Aqui, ele interferiu em que? Verbo transitivo indireto. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, não é isso? Mas também pode exercer aqui, este em minha educação, pode ser um adjunto adverbial. Então, nunca deixei que, em minha vida, o período que passei na escola interferisse. Você está deslocando esse adjunto adverbial, ele está intercalado. Está entre o sujeito e o verbo, é o que eu chamo de SVC. Entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, virá separado por vírgula. Então, aqui precisamos usar as vírgulas. Precisamos de um em que não usaremos. Nós só, na manhã seguinte, aprendemos geologia. Na manhã seguinte, você já observa que novamente eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Olha a ordem suveca. Então, você observa aqui o quê? Que nós, sujeito, não é isso? Aprendemos verbo e aprendemos o quê? Geologia, complemento, não é isso? Depois do complemento, da ordem suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial está no final, não precisa de usar vírgula. Mas se ele vier intercalado, ele precisa vir entre vírgulas. Então, aqui também colocaremos esse adjunto adverbial entre vírgulas. De erro em erro, descobre-se a verdade inteira. Então, descobre-se a verdade inteira de erro em erro. De erro, aí vamos fazer a pergunta. Como se descobre a verdade inteira de erro em erro? Novamente, adjunto adverbial. Adjunto adverbial, a ordem direta das frases é suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando ele vem no final da frase, não precisa usar vírgula. O uso da vírgula não é obrigatório. Então, alternativa C gabarita a questão, porque não vamos precisar empregar vírgulas, porque está no final da frase. Se está no final da frase, o emprego da vírgula não é obrigatório. Tudo no mundo é estranho e maravilhoso para pupilas bem abertas. É estranho e, para pupilas bem abertas, maravilhoso. Novamente entre vírgulas, que eu tenho um adjunto adverbial também. Agora, esse adjunto adverbial, como ele não está no final da frase, ele é de longa extensão, virá entre vírgulas. Preciso de uma longa vida para superar as sequelas da educação ruim. Então, para superar as sequelas da educação ruim, preciso de uma longa vida. Então, terá a vírgula. Então, já descarto também que eu preciso de uma alternativa em que não seja obrigatório o uso da vírgula. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, final, não é isso? Aquela que vai expressar a ideia de finalidade. As orações subordinadas adverbiais, elas exercem o quê? A função de adjunto adverbial. Então, nesta alternativa E, essa oração subordinada adverbial, quando ela vier no início da frase, antes da oração principal, vai exercer a função de adjunto adverbial, virá separada por vírgula. Então, a única aqui é a alternativa C. Até acredito, a banca também deveria já ter colocado uma vírgula aqui antes. Não colocou por quê? Senão facilitaria para você. Como esse adjunto adverbial é de longa extensão, ele viria separado por vírgula. Mas no final, não utiliza. No início ou intercalado, nós sabemos que sim. O sinal gráfico do texto que mostra seu sentido de forma correta é... Então, vamos ver aqui qual o sinal gráfico que vai mostrar. As aspas indicam que o trecho selecionado é de grande importância para
o texto. Vamos ver aqui? Então, aqui tem uma fala, no Paquistão, tal, 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 tal. Aí você já vai identificando aqui o começo das aspas e onde elas finalizam, correto? É assim que a pequena notável enxerga o horizonte e, por meio das novas tecnologias, pôde fazer ecoar sua voz. Vamos ver aqui o que fala. Educação é um ato político e, se é na sociedade, seja física ou digital, o nascedouro de faíscas de perspectivas para um mundo mais igualitário, a escola deve ser o seu maior berçário. Então, quando fala que essas aspas indicam que o trecho selecionado é de grande importância, ou será a fala de alguém? Vamos ver? No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação. A educação é o poder das mulheres. Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. É assim que a pequena notável enxerga o horizonte. Empoderamento educacional é o texto do Ivan Aguirre. Então, você observa aqui que neste caso aqui as aspas foram usadas porque estamos nos referindo à fala de alguém e nada de que o texto, que esse trecho selecionado é de grande importância para o texto. Não, isso daqui é a fala de alguém, um dos principais objetivos das aspas é justamente para destacar a fala de alguém dentro de um texto. Os parênteses com pontos em seu interior indicam que algo foi censurado no texto original. Isso daqui, gente, não é censura. Isso daqui é uma interrupção. É o que eu chamo também de elipse. Quando você vai lá e já retira uma parte do texto. Então, esses três, aqui nós temos os parênteses com os pontinhos dentro, eles vão significar que você retirou, suprimiu alguma parte do texto. Algo que foi censurado, não, algo que foi retirado no texto original. Os parênteses com palavras em seu interior indicam a presença de uma informação esquecida. Uma das funções dos parênteses também é trazer uma informação a mais. Agora, será que é uma informação esquecida quando fala lá nos parênteses? Vamos ver. A educação é um ato político. E se é na sociedade, seja a sociedade física ou a sociedade digital. Então, traz uma informação no texto que ela pode ser retirada. Observe só. E se é na sociedade, o nascedouro de faíscas de perspectivas para um mundo mais igualitário. Então, é porque trouxe uma informação a mais. Está explicando que tipo de sociedade. Quais são os tipos? Sociedade física ou digital. Nada de informação esquecida. Vem para ampliar o termo, explicar o termo anterior. As letras maiúsculas no início de Paquistão, porque nome de localidades, nome de país vem com letra maiúscula. E educação foram empregadas pelo mesmo motivo? Então aqui eu já sei. Paquistão, nome próprio. Educação foi utilizada com maiúscula porque está no início de frase, então não é pelo mesmo motivo. Os pequenos travessões, que destacam por meio das novas tecnologias, inserem uma nova informação no texto. Então vamos procurar aqui os pequenos travessões. Aqui estão eles, vamos lá. Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. É assim que a pequena notável enxerga o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz. E por meio das novas tecnologias. Então aqui vem, é a mesma função dos parênteses aqui. Vem justamente para trazer uma informação a mais. Ele traz mais informações. Poderia ser retirado esse trecho? Sim. Olha aqui. Enxerga o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz. Então, poderia usar vírgula? É interessante você também se lembrar. Se tem os travessões, você poderia usar vírgula no lugar dele, sim. E, vírgula, por meio das novas tecnologias, vírgula, pôde fazer ecoar sua voz. Aqui eu tenho o quê? Novamente, um adjunto adverbial. Você precisa compreender mais os adjuntos adverbiais para a aula de pontuação. Então, esse adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ou seja, no meio da oração, observe só.
o horizonte e pôde fazer ecoar sua voz por meio das novas tecnologias. Olha essa suveca de novo. Tirei esse adjunto adverbial do final, coloquei intercalado, ele virá separado por vírgula ou por travessão. Os pequenos travessões que destacam por meio das novas tecnologias inserem uma nova informação, eles vêm trazendo a nova informação. Observa, enxerga o horizonte, mas por meio de quê? Através de quê? Das novas tecnologias. Então, aquela parte que pode ser retirada, o adjunto adverbial, ele é um termo acessório da oração. Acessório, eu falo, o brinco, por exemplo, o cinto é um termo acessório, você pode retirar que não tem problema. Então, um termo acessório da oração, então ele vem justamente para trazer uma nova informação no texto. Então, a alternativa é gabarita a questão.